E aí, jovens, estamos bonzinhos? Dando sequência às nossas questões de informática para a banca IBAD, vamos ver agora questões de Excel e de Calc, tá? É um assunto que a banca cobra muito, é muito difícil a banca cobrar a parte visual desses softwares. Ela cobra bastante fórmulas, e a fórmula é igual para ambos, tá? Então dá uma olhadinha, a gente vai complementar também, se tu adquirir nosso curso completo aqui de informática, a gente vai complementar um pouco nossos estudos, tem algumas fórmulas que não vimos aqui, tá? Então é como se tu foi lá no PDF, o professor não viu isso, tal, a gente vai complementar, eu vou explicar essas fórmulas aqui. E outras a gente já viu, a gente vai reforçar então nossos estudos. Não esquece, se tu ficou com alguma dúvida, tá passando aqui embaixo o meu e-mail que tu pode entrar em contato, tá? E mandar tua dúvida por lá. A primeira questão diz o seguinte: a banca pode pegar questões de fórmulas ou questões apenas de operadores. Muita atenção nessas questões de operadores, porque ela vai seguir a mesma ordem da matemática. Primeiro potência, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Se a gente tem esses dois no mesmo cálculo, faz o que vem primeiro, então. Se a gente tem parênteses, faz primeiro o que tem dentro do parênteses. Se dentro do parênteses a gente tem soma e multiplicação, multiplicação primeiro, tá? Então, vamos ver aqui, ó. E outra coisa, aqui no sul do Brasil é muito comum as bancas colocarem uma... já dá meio que mastigado, bem facilitado para o usuário, né? Que é dar uma tabelinha com os valores, né? E uma fórmula. Aqui não, a banca vai dizer assim, ó, ela vai dizer por extenso, B1 igual a 4, C1 igual a 12. Aí tu pode fazer assim, ó, a gente vê que tem coluna B, C e D e a linha 1, né? Coluna B, C e D e a linha 1. E tu vai preencher, né? E é até interessante que tu faça assim para que o usuário enxergue, né? No momento da prova tu não vai ter o Excel, não vai ter o cálculo na tua frente. Então tu pode desenhar para te enxergar a planilha. B é 4, C é 12, D, 1 é 22. Tá? Então a gente vai substituir e ver aqui os valores. Primeiramente, C1 é 12, mais o B1 é 4, multiplicado por 2. Mais D1 é 22, dividido por 11. Fazemos primeiro, então, o que está entre parênteses. Dentro de parênteses temos soma e multiplicação. Vamos fazer a multiplicação primeiro. 12 mais 8. Fora que a gente tem uma soma. 22 dividido por 11 é 2, né? 2 vezes 11 vai dar 22. Então, 22 dividido por 11 é 2. Depois a gente já até podia ter eliminado aqui, né? O parênteses. 12 mais 8 mais 2. 22, né? 12 mais 8, 20, mais 2, 22. Gabarito dessa questão, letra D de dado, tá? Então, fique atento nessas ordens de cálculo, né? Das questões e tal. Tendo atenção nisso e vendo se tu está utilizando os números corretos, está substituindo corretamente as células aqui pelos valores corretos, não tem erro. É a questão certa, ok? Número 2. Um usuário da planilha Calc deseja utilizar uma função que calcule a média de 4 números. Para esse cálculo, ele deve utilizar a função média interna, subtotal, mediana, IM-soma ou média. Gabarito, letra E. É simples assim, média. Função média a gente viu lá na nossa prática. Questão número 3. Um usuário do software de planilha eletrônica Calc deseja utilizar uma função que retorna o maior valor na enésima posição de um intervalo. O enésima é o quê? Um valor X, que a gente não sabe. O usuário quer aquele valor a gente não é importante para a gente saber, né? É como se fosse o valor X. Ele quer um valor X lá. Ficou bonito o meu X. De um intervalo de células definido. Essa função é a maior, ABS, máximo, continuum ou valor. Gabarito dessa questão, letra A, maior. Não confunda com a função máximo. A função máxima ela vai pegar o valor máximo de um determinado intervalo. Aqui o usuário quer uma posição enésima, ele quer dar uma posição, né? Ele quer pegar o terceiro maior, o quarto maior, o 20º maior desse valor, desse intervalo, tá? Que é igual maior. O intervalo, digamos que seja de A1 até D1, um exemplo, ponto e vírgula, a posição, digamos 3. Quer dizer, então, que ele vai pegar nesse intervalo de A1 até D1 o terceiro maior valor, tá?
Quarta questão. Numa planilha Excel, encontramos os seguintes valores nas células. B1 igual a 10, B2 igual a 8 e B3 igual a 12. O resultado encontrado numa célula que contivesse a fórmula seria... Aqui eu vou simplesmente, não vou desenhar igual antes, eu vou substituir diretamente na fórmula. Aqui a gente vai ter a soma de B1 até B3, que vai ser todos esses valores, tá? B1 até B3. Então, a soma 10, vamos trazer para cá, 10 mais 8 mais 12. Dividido por B1 mais o B3. Dividido por B1 mais o B3. 10 mais o B3, que é 12. A soma disso deu 10 mais 8, 18, mais 12 vai dar 30. Dividido... 10 mais 12 vai dar 22. Não, desculpa. 30 dividido por 10, né? 30 dividido por 10 mais 12. 30 dividido por 10 é 3. Mais o 12, 15. Gabarito dessa questão, então. Letra B de bola, ok? Então, ó, a gente primeiro faz a soma disso aqui. O resultado disso, vamos dividir pelo B1, tá? E depois somar com o B3, ok? Por que ele não fez primeiro, né? A gente precisa primeiro fazer essa soma, né? Porque a gente tem, se a gente olhar aqui, tá? Aqui a gente tem uma soma, mas aqui os operadores a gente tem uma divisão e uma soma. Entre isso, a gente faz primeiro isso aqui, tá? Então, é essa divisão por isso aqui. Então, a gente tem que somar os valores aqui do que está dentro, dividir e depois fazer o que está fora, que é a soma. O gabarito, então, aqui vai ser letra B de bola. Em uma planilha do Excel, temos os seguintes valores nas células. O valor D9, o valor em D9, se a célula contiver a fórmula ímpar, será. Tá. Então, vamos substituir novamente. A gente tem a função ímpar. O que a função ímpar faz? No nosso caso, a função ímpar está com C9. C9 é 16. 16 é... Não, desculpa. C9 é 4 aqui, ó. C9 é 4. O que ele vai fazer? 4 é par. Ele vai pegar e arredondar para cima, para o próximo número ímpar, 5. Então, isso aqui é igual a 5. Menos o A9, que é 16, dividido por 2, mais o C9, que é 4 novamente, tá? Se aqui tivesse aqui dentro um número ímpar, tá? Ele simplesmente iria repetir aquele número, ele não iria pegar o próximo número ímpar, ele só iria repetir. Se tivesse aqui ímpar C9 e o C9 era igual a 5, ele ia mandar 5, ele não ia pegar 7, tá? Essa é a diferença. Então, se está preenchido com o número par, ele vai pegar o próximo número ímpar. Se já está preenchido com o número ímpar, vai repetir, vai pegar aquele número que está ali mesmo. Então, 5 menos 16 dividido por 2 é 8. Mais o 4. 5 menos... vamos fazer... 5 menos 8, isso aqui vai dar 3. Menos 3, né? 5 menos 8, menos 3. Menos 3 com mais 4, 1 positivo. Tá? Então, gabarito dessa questão, letra D de dado. Já que tem aqui, tu poderia fazer, por exemplo, 5 mais 8 é 10. Né? 5 mais 8 é 9. Menos o 8 aqui daria 1. Tá? Preenche aquela coisa, né? Segue também aquela regra de soma e subtração. Né? 5 menos 8, qual é o resultado? Vai fazer a subtração aqui, mas tu vai ter que manter o sinal do maior. Né? Por isso que aqui, ó, 5 menos 8... é 3, mas 3 negativo. 3 negativo com mais 4 vai subtrair. Só que vai pegar o maior o sinal do maior, 1. Por isso que dá 1 positivo. A imagem abaixo mostra um gráfico elaborado no Excel. O tipo de gráfico representado na imagem é um
gráfico de barra letra C de casa. Os gráficos, né, então, estão disponíveis no Excel Guia Inserir. Guia Inserir vai ter a opção de gráficos. No Calc, barra de ferramentas padrão, vai ter este ícone aqui. Ou através da barra de menus, menu Inserir, opção de gráfico. Essa aqui é a janelinha de gráfico do Excel. Aqui é a janelinha dos gráficos do Calc. Número 7. Outra coisa para complementar aqui, né? Já que a banca trouxe uma questão sobre um gráfico, é interessante que tu revise e olhe os outros tipos de gráficos, tanto do Excel quanto do Calc, tá? A gente tem esses tipos aqui e aqui. Antes de tu seguir esse caminho da guia inserir, dessa aqui, é interessante que tu preencha, é obrigatório, né? Que tu preencha algumas células, tu seleciona a célula e faz esse caminho, vai até o recurso de gráfico. Tu não vai conseguir ver os gráficos se tu não tem nenhum valor selecionado, tá? Ele só vai trazer esse recurso de gráfico quando tu selecionar uns determinados valores e ele vai abrir então a janelinha de gráfico para ti. 7ª questão, observe a imagem aí abaixo ao uso da função da planilha eletrônica Excel. O resultado obtido através do uso da função no valor contido nessa planilha é, a gente tem uma função arred. O que ele vai nos dizer? O arred ele vai arredondar. Então a gente tem esse valor aqui de A1, né? O arred ele vai pegar esse valor de A1 e arredondar para quanto? 2 casas decimais e as casas depois da vírgula. A gente tem aqui então 25,689 e tal, né? Vai ficar assim, ó, 25,6, tá? O próximo número é um 8. Quer pegar até aqui. Ele vai ficar 25,68? Não, a gente nem tem nas alternativas aqui 25,68. A gente tem 25,69, que é o gabarito da nossa questão. Por que ele vai arredondar para cima? Porque depois do 8 a gente tem um 9. Se a gente tem aqui 5, 6, 7, 8, 9, ele vai arredondar para cima. Se a gente tem aqui 0, 1, 2, 3, 4, ele arredonda para baixo, tá? Se aqui fosse um 4, seria então 25,68. Esse é arredondamento. Mas como é um 9, 25,69. Não confundam com a função truncar. A função truncar, e aqui dentro, é uma sintaxe semelhante à da arred, tá? É o valor, ponto e vírgula, o número de casas decimais que tu quer. A função truncar, ele não vai arredondar nem para cima nem para baixo. Se tu pegasse aqui truncar A1, ponto e vírgula 2, ele ficaria 25,68 e ponto. Não interessa o que vem depois, se é arredonda para cima ou arredonda para baixo. O truncar ele vai congelar esse número de casas decimais definido. Então, se pegar A1, ponto e vírgula 2, ele vai truncar 2 casas decimais, tá? 25,68. Ficar muito atento que, caso a banca venha trazer, aqui no sul do Brasil, a FAURGS fez uma questão muito interessante, achei muito legal, que era uma questão que tinha vários valores, assim, trabalha com vários valores, e a tabelinha da questão tinha as duas formas, tanto a red quanto a truncar. E eles trabalhavam essas formas com os mesmos valores, né? Então dava uma diferença, assim, uma arredondava para cima, outra para baixo, outra congelava. Então fica atento que a banca pode trazer uma questão nesse nível aí para ti. Número 8, o Excel possui um recurso onde é possível criar subrrotinas capazes de executar tarefas pré-programadas, normalmente ativadas por um botão. Um botão ou um atalho de teclado, né? Que a gente viu isso na aula prática, só que a gente viu como atalho de teclado. Essas tarefas podem ser qualquer trabalho que possa ser executado no Excel, desde as operações simples até procedimentos complexos. Essas subrrotinas são conhecidas como macros, letra C de casa. Macros no Excel está na guia exibir. A macro no Calc, menu ferramentas, opção de macros. E aqui é o conceito exato de macro, que é uma sequência de atividades repetitivas que tu tem, né? Ao longo de uma planilha, digamos que tu tem 10 planilhas dentro de uma pasta de trabalho. E tu tem uma sequência muito repetitiva dentro dessas 10 planilhas, nessa pasta de trabalho. Tu pode gravar uma macro e executar esse atalho de teclado. Tá? Então, letra C de casa. Número 9. Numa planilha do Excel constam células com os seguintes valores.
O valor contido na célula D1, se ela contiver a seguinte expressão, será... A gente viu a função ímpar, agora temos aqui a função par. É a mesma coisa, tá? Só que com os números par. O número par aqui já está preenchido com 4, que é 4. Então, vai ser 4 mais o valor de A1, que é 20, menos o valor de B1, que é 12, dividido pelo valor de C4, que é 4. Fazemos primeiro a divisão, né? 4 mais 20 menos 3. 12 dividido por 4 é 3, né? 4 mais 20, 24, menos 3, 21. Gabarito da questão, letra C de casa. Número 10. Numa planilha Excel, desejamos que a célula A1 contenha um valor constante a ser utilizado em vários locais da planilha. Entretanto, ao copiar uma referência à célula A1 e colar na linha abaixo, o Excel muda a referência para A2. Como utilizar a facilidade de copiar e colar, evitando que a referência à célula A1 seja mudada? Vai utilizar, então, uma referência, né, para congelar esta célula. Essa referência é com o cifrão. A gente não tem cifrão na letra A, na letra B não, na letra C temos, mas na letra D não temos. Na letra E é o nosso gabarito. Na letra C, por que está errado? Porque o cifrão vem depois da linha e o correto é antes. O cifrão a gente coloca antes do item que a gente quer cancelar, da referência que a gente quer congelar, não é cancelar a palavra. Se eu fizer assim, quer dizer que nós vamos copiar e colar e a referência à coluna A vai ser sempre a mesma. Vai mudar a referência à linha 1, pode se tornar 3, 4, 5, mas a referência à letra A não muda. Se nós fizermos assim, quer dizer que vamos copiar e colar, vai mudar a coluna A referência dela pode mudar, mas a linha 1 ela está congelada. E assim, ela vai congelar tudo, tanto coluna quanto linha. Questão número 11. Numa planilha do Excel, as células têm os seguintes valores. B1, tá, enfim, esses valores aqui, B1 e C1. O valor da célula 1, se nela for inserida a fórmula, será... O que a função mod faz? A função mod é o resto de uma divisão. Qual é essa divisão? É o B1 dividido pelo C1. B1 dividido pelo C1. O resto dessa divisão aqui. B1 é 17 dividido por 4. É isso aqui, tá? 17 dividido por 4. Qual número inteiro se aproxima do 17? 4 vezes 4, 16. Concordam comigo? Aqui vai ser 0 e aqui é 1. Qual é o resultado dessa fórmula? É 4? Não. É 1, porque é o resto da divisão, tá? Mod é o resto da divisão. Ok? Se aqui fosse 0, retornaria 0. Então, sempre vai retornar o resto de uma determinada divisão. Este aqui dividido por este aqui. Número 12. Pedro deseja exibir em sua planilha de controle mensal de gastos a data atual, independente de quando a planilha for aberta. Qual fórmula poderia ajudar Pedro? Hoje, data hoje atual, data atual ou data hoje. E o gabarito dessa questão, letra A. A função hoje é a função responsável pela exibir a data. Tá? A gente tem também a função agora. A função agora, se liga na rima, a função agora exibe data e hora, tá? A função agora ela vai exibir data e hora. Se ela colocasse nas alternativas a função agora, teria chance para um recurso, tá? Porque a função agora ela exibe também a data. Né? E a questão não trouxe se ela quer somente a data, enfim, ela disse para exibir a data. Ok? Mas a função hoje, ela exibe apenas a data. A função agora exibe a data e a hora de acordo com o sistema operacional. No momento que tu abrir a planilha, no momento que tu abrir o arquivo, tá? Essa questão pode cair de diferente forma. Ela pode trazer aqui que a função agora ela vai exibir apenas a data e a função hoje ela vai exibir data e hora. Trazer esses conceitos diferentes vai estar errado, tá? Número 13.
No Excel 2016, podemos formatar utilizando a guia página inicial. Olha, a banca está falando agora de guia, lá no Word a gente viu que falava de item, né, e de ferramentas, enfim. Pois além das caixas e botões, permitem mudar tipo de fonte, tamanho, cor, estilo, alinhamento, existem alguns botões diferentes dos outros programas do Office. Qual alternativa corresponde à função do botão representado pela imagem abaixo? Quebrar texto automaticamente, diminuir recuo, alinhar ao meio, mesclar e centralizar, orientação. No Excel, este ícone é utilizado para mesclar e centralizar. Tu vai pegar diferentes células, vai mesclar essas células em uma única célula e o conteúdo dela vai ficar centralizado, tá? Então, o gabarito dessa questão é a letra D de dado, que está disponível na guia página inicial, como a própria questão nos trouxe. Encerramos então aqui a nossa resolução de Excel e de Calc para a banca IBAD. Está aqui na tela aqui os meus contatos, o meu Instagram, que tu pode me seguir, pode mandar tua mensagem lá no privado. Caso tu prefira, tu pode mandar também tua mensagem pelo e-mail, certo? Até mais e bons estudos!